Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí o segundo exercício do nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouco sobre os conceitos da aula 22, tá? Um pouquinho ali também da aula 21, em que a gente aborda como analisar um gráfico de tensão por deformação específica e tirar diversas informações relacionadas às propriedades mecânicas dos materiais, tá bom? Bom, então no exercício aqui o texto diz que abaixo há dois diagramas de tensão por deformação específica, sendo um de material frágil, que é o material A, ok? E o segundo de material dúctil, que é o material B. Está aqui o material B, ok? Analise-os e determine. A. Tensão limite de escoamento. B. Tensão limite de tração. C. Tensão limite de ruptura. D. Módulo de elasticidade. E na letra E, sabendo que os corpos tinham um comprimento inicial de 100 milímetros, determine a deformação total do corpo antes de sua ruptura. Ok? Bom, para a gente começar a fazer esse exercício aqui, vamos começar a organizar as ideias, né? Eu vou colocar aqui uma linha separando os dois tipos de material. Então, nesse ponto aqui, eu vou analisar o material. Vou colocar aqui mais ou menos um pouquinho mais organizado. Vou colocar aqui o material A. E aqui eu vou analisar, colocar de cor vermelha, acompanhando ali o gráfico, tá? O material B. E vou separar os dois aqui com uma linha só para poder ficar mais organizada a resolução do nosso exercício. Pronto. Bom, na questão A, ele está perguntando o quê? Ele quer saber quanto é a tensão limite de escoamento, tá? Tensão limite de escoamento a gente pode representar pela sigla, né? Sigma ESC, ES, né? O ESC, ou mais comumente conhecido na língua inglesa como pela letra SY, tá ok? Como que a gente vai determinar a tensão limite de escoamento? A gente vai analisar esse gráfico aqui, que é o gráfico de tensão por deformação específica. Quem for olhar lá a nossa aula, naquela época, né, vai ver que os materiais têm zonas, determinadas zonas, características para cada um deles, né? E a tensão limite de escoamento é quando ele acaba o regime linear, ou seja, quando a minha reta ela deixa de ser uma reta perfeitamente inclinada. Aonde que ocorre no material essa queda? Essa queda ela vai ocorrer nesse ponto aqui, ó. É nesse ponto aqui que vai ocorrer a queda, o fim da do meu regime linear. Quando eu chego ali, eu estou na tensão limite de escoamento. Então, para o material A, ó, vocês podem ver aqui que nós temos 800 a 1000, tá? Aqui nós temos 5 divisões, e essas divisões, cada uma delas equivale a 40 megapascal, tá, ok? Então, se eu passar aqui, ó, vai ficar mais ou menos na metade dessa última divisão aqui de cima. Então, eu posso dizer que para o material A, eu tenho que ele vai estar como 840, 880, 920, 960, né? Vamos botar aí uns 980 megapascal? São valores bem aproximados, não precisa ser totalmente certeiro, né? Mas aproximadamente vai valer 980 megapascal, ok? Vamos agora para o material B? A mesma coisa. Aonde acaba o regime linear do meu material B? O regime linear do meu material B acaba nesse ponto aqui, ok? Então, se eu analisar aqui, ó, eu tenho de 400 para 600, vai ser 5 subdivisões, ele fica próximo aqui na parte mediana da última subdivisão, tá bom? Então, vai ser 440, 480, 520
560, de 560 para 600, eu tenho aproximadamente que o meu SY vai ser igual a 580 megapascal. Ok? Bom, então acabamos de determinar aí pelo nosso gráfico qual é as tensões limites de escoamento. Bom, a segunda ele pergunta aí qual que é a tensão limite de tração. Tá? Como a gente está trabalhando como tensão verdadeira de engenharia, né, a tensão limite de tração ela é maior que a tensão de ruptura. Tá? Isso porque a gente considera a área inicial como ela não modificada. Lógico que se a gente for adotar, na verdade, a área de seção ela diminui, né? E o nosso corpo, ele, na verdade, ele tende a ter uma tensão de limite de tração de ruptura maior do que a de tração. Tá? Esse é o conceito que nós devemos saber. Só que como a gente utiliza a tensão de engenharia, a área é fixa, porque não dá para medir a área modificando ponto a ponto, a gente vai partir para esse cálculo. E como que eu determino nesse gráfico aqui qual que é a minha tensão limite de tração? Tá? Então, eu vou colocar aqui uma outra cor, vou colocar a cor verde. Tá? A tensão limite de tração é o ponto máximo de força em que meu corpo ele consegue atingir. Nesse caso aqui, para o meu corpo A, ele está atingindo esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele vai bater bem em cima dessa divisão. Tá? Então, eu tenho que, na questão B, a minha sigla para tensão última de ruptura no inglês é SRT, tá bom? Nesse caso aqui, ele vai equivaler a 1040 megapascal, ok? Bom, vou fazer aqui direito. megapascal. Vamos agora para o material B. No material B, ele chega a esse ponto aqui, O ponto máximo dele é esse, ok? Bom, ele vai atingir esse ponto aqui, Nesse caso aqui, é a última subdivisão até chegar a 800, como cada um vale 40, 800 menos 40, nós vamos ter aqui que o SRT para o material B é igual a 760 megapascal. Bom, vamos para a questão C agora. Né? Questão C, ele está perguntando o quê? Qual que é a tensão limite de ruptura? Onde ocorre a ruptura do material? É onde acaba o meu gráfico. Né? Nesse caso, é o ponto final aqui. É esse ponto. No caso, para o material A, ele vai andar para cá, um pouquinho abaixo aqui da minha divisão que a gente obtém aqui da tensão limite de tração. Tá? Então, no caso, para a letra C, a tensão limite de ruptura, que a gente chama pela língua inglesa, né, de SU, ele vai ser igual a aproximadamente aí uns 1020 megapascal. Ok? Se a gente for fazer a mesma coisa agora para o material B, aonde que está a minha ruptura? Está nesse ponto final aqui. Mais uma vez, vou ter que traçar aqui uma linha. Vocês utilizam uma régua, né? Ele vai bater nesse ponto. Nesse caso aqui, ele está bem próximo, né, da meia divisão abaixo do limite de tração. Então, eu tenho que o meu SU vai ser aproximadamente aí uns 740 megapascal. Ok? Bom, então esses são as duas tensões de ruptura para os dois materiais analisados. Como falei para vocês, vejam que a ruptura tração ela é maior do que a ruptura, que a tensão, quer dizer, a tensão última tração é maior do que a da ruptura. Mas isso é uma questão de cálculo.
da tensão verdadeira, da tensão de engenharia em relação à tensão verdadeira. De fato, quanto mais a gente aumenta a carga, essa tensão deveria ser maior porque ela está diminuindo a área, tá bom? Então, por isso que tem esse efeito aí de diminuição. Bom, questão D. Qual que é o módulo de elasticidade? Bom, o módulo de elasticidade, tá? Vou apagar um pouquinho aqui para não ficar tão poluído o nosso gráfico. O que é o módulo de elasticidade? O módulo de elasticidade é a inclinação que eu tenho dessa minha curva aqui, tá? Dessa minha reta, dessa parte linear da minha curva. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, se eu pegar esse ângulo aqui, que é meu ângulo beta, eu vou saber qual é o módulo de elasticidade para cada um deles, ok? Bom, então para a gente poder analisar essa inclinação, eu preciso pegar a tensão limite máxima de escoamento? Posso até pegar. É necessário? Não, não é, né? Bom, então, antes de mais nada, para a gente poder saber como que a gente calcula isso, tá? Na questão D, a gente tem que lembrar que a lei de Hooke me diz o quê? Que sigma é igual que a tensão é o módulo de elasticidade multiplicado pela deformação específica, certo? Bom, então eu tenho que o meu E, que é o meu módulo de elasticidade, é uma análise, uma relação entre a tensão pela deformação específica, ok? Vamos analisar para cada caso quais são os valores. Aí eu posso pegar aqui na minha definição pontos conhecidos, né? Então vamos pegar aqui, ó, na quarta divisão para o material A, ok? Vamos pegar aqui na quarta divisão, que é o quê? Esse ponto aqui conhecido, ok? E vou rebater nele o quanto que ele vai dar de... Isso aqui é minha informação específica. Nesse ponto aqui, o quanto que ele vai dar. Ó, ele bateu bem em cima desse daqui. Está um pouquinho torto, tá? Mas se eu rebater aqui, ó, ele vai dar nesse ponto em relação a 800. Bom, como é a última subdivisão aqui, e ele vai crescendo 5 divisões até 0,01, então cada divisão que eu tenho do meu elemento é 0,002, ok? Então, para chegar até aqui, eu tenho 0,008. Então, esse ponto aqui é a minha deformação específica, 0,008, para ter uma tensão de 800 megapascal. Então, a minha tensão é 800 dividido por 0,008. Isso aqui vai me dar um valor de 100 mil. Opa. $100.000 megapascal ou 100 gigapascal, ok? Bom, vamos fazer a mesma coisa agora para o outro material, ok? Eu vou apagar aqui para não ficar também poluído de novo. Vou analisar agora o material B. O que eu tenho no material B? No material B aqui, eu vou pegar esse ponto, por exemplo, aqui da terceira divisão, que é 0,006, e vou rebater. Tá? Quando eu rebato, ele bate bem num ponto conhecido que é a última divisão antes de 400. Então aqui vai ser 0,006 e aqui vai dar 360 megapascal. Ou seja, eu estou calculando essa inclinação aqui da nossa curva, da nossa reta linear, né, para falar a verdade. Então eu tenho aqui que meu E do material B vai ser igual a tensão dividido pela deformação específica. Eu tenho como tensão 360 megapascal dividido por 0,006. Isso aqui vai ser igual a 60.000 megapascal ou 60 gigapascal, ok? Esse é meu módulo de elasticidade. Bom, última questão, né? Última questão diz o seguinte: sabendo que os corpos tinham um comprimento inicial de 100 milímetros, essa informação aqui é importantíssima, tá? Ou seja, isso daqui é o que? É meu L0, tá? Deixa eu ver aqui, para depois a gente discutir as equações. Determina a tensão
a deformação total do corpo antes da sua ruptura, ok? Daqui a cor da caneta, vou pegar uma caneta de cor marrom para poder resolver essa questão. Na questão E, ok? Aqui em questão E, o que eu tenho? Eu quero saber o quê? Eu quero saber qual que é o meu comprimento inicial do corpo, né? Não, desculpa, comprimento não. Quero saber o quanto foi a deformação especial, a deformação total do corpo, que é o nosso ΔL. O meu ΔL, ele é o quê? Ele é L menos L0. É quando um corpo ele é tracionado, é a subtração entre o corpo final, o tamanho final dele antes da ruptura, momentos antes da ruptura, em relação ao menos o tamanho inicial. Ele quer dizer o seguinte, o quanto que os pontos que foram tracionados, eles se deformaram, se deslocaram no eixo em que ele teve a ação de força aplicada. Tá? Isso é a questão que ele está pedindo. Bom, então, para poder saber isso, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho um gráfico com dados de deformação específica, tá? Que é o nosso epsilon, e ele também me dá o L0 aqui na nossa questão, ok? Bom, eu sei que epsilon é igual a L menos L0 dividido por L0. Bom, isso daqui é meu ΔL, que é o que eu quero calcular, ok? Bom, então eu tenho que meu ΔL sobre L0 é meu epsilon. Bom, se eu consigo determinar o L que já é dado, eu preciso saber só qual foi a deformação específica, eu vou lá analisar meu gráfico e aí eu consigo determinar meu ΔL. Então, meu ΔL ele vai ser igual a quê? Epsilon vezes L0. Bom, nesse caso aqui, eu vou ter que pegar qual que é a deformação do corpo total. No caso do material A, antes dele se romper, ele teve essa deformação aqui, ó, que nesse caso é aproximadamente 0,015. Tá? Tá aqui, tá bem no meio, entre 0,01 e 0,02. Então isso aqui vai ser igual a quê? 0,015 vezes os 100 milímetros que a gente determinou inicialmente, que é o comprimento inicial. Então meu ΔL para esse corpo aqui é de 1,5 milímetros, ou seja, ele teve que deformar 1,5 milímetros antes da sua ruptura. Vamos agora para o material B, né? Também, o material B, o meu ΔL, segue a mesma ideia, é meu epsilon vezes L0. Só que agora eu tenho que analisar qual epsilon, que eu vou analisar qual deformação do material B. É esse ponto final aqui, ó. Aí eu vou traçar uma linha aqui e eu vou determinar que aproximadamente eu vou ter 0,052 como a deformação total do meu corpo de prova. Mais uma vez eu venho aqui, vai ser igual a 0,052 vezes 100. Eu tenho que meu ΔL para o material B vai ser de 5,2 milímetros antes da sua ruptura. Ok? Bom, turma, então esse é o exercício 2, nosso exemplo 2, que mostra como que a gente explora um gráfico de tensão por deformação específica e obter as suas principais propriedades mecânicas, ok? Um grande abraço e até o próximo exemplo.